Boa noite a todos. Nós vamos falar de um tema que toca o coração, literalmente. Nós vamos falar de amor hoje, do amor que é de várias formas manifestado. Então eu começo a nossa palestra com algumas frases de pessoas que têm muita relevância para nós no Espiritismo, né? O homem alcançará inabalável crença na existência das leis divinas, compreenderá os valores éticos e fluirá melhores alegrias auridas no exercício do amor, principalmente aqueles que são próximos do privilégio de servir. Quem disse isso foi Emmanuel. E ele diz isso no Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz. Bezerra de Menezes, nos Caminhos da Amizade, diz o seguinte: de que maneira nós vamos ao encontro do nosso próximo? Como quem tem uma espécie de pergaminho onde estão todos os ensinamentos, tudo resolvido para resolver qualquer problema? Ou nós vamos como quem quer ajudar e amar ao outro da maneira como o outro é? Ele diz isso nos Caminhos da Amizade. Com que atitude pretendo ir ao meu próximo? Com a atitude de quem salva ou de quem ama? Só é salvador quem ama, porque, na verdade, quem não ama é muito questionador e muito inquisidor e aponta defeitos. Quem não tem o amor traz sempre o defeito do outro. Quem disse isso foi Bezerra de Menezes também, nos Caminhos da Amizade. Então vamos falar sobre a lei do amor. A lei do amor, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Quando a gente pensa na doutrina de Jesus, é puro amor. Essa é a palavra que define a doutrina. Porque é o sentimento por excelência. Esse sentimento de amor é um sentimento que ele leva tempo para chegar a sentimento. Nós começamos com instintos, os nossos percepções são instintivas, depois nós vamos avançando e vamos tendo sensações, e depois do maior avanço, depois de sermos instruídos, purificados, nós chegamos até o sentimento. E o ponto importante do sentimento, a palavra-chave do sentimento é o amor. Felizes aqueles que ultrapassam a sua humanidade e ama com amplo amor seus irmãos com dores. Deus é amor, o amor é Deus. O amor de Deus é perfeito e incondicional. Deus ama a toda a gente o tempo todo. Ainda bem, né? Ele não para de nos amar, mesmo que a gente faça muita bobagem. Deus está sempre lá. Não importa o que a gente faça, Ele está sempre ao nosso lado com muito amor. E o amor é uma escolha que a gente tem, é uma forma de viver, é um poder que vem diretamente de Deus para nós. Emmanuel, no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, diz o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, como criaturas, nós refletimos o amor do Criador. Quando Deus criou o mundo, Ele criou com muito amor. Tudo que Ele começou a criar foi com muito amor. E nós fomos parte dessa criação. Então, nós estamos envolvidos com esse amor que o Criador colocou em nós. O amor de Deus flui como um sol, como a luz do sol, o calor do sol, igualmente para todas as criaturas, e cada um absorve o sol do amor de Deus de acordo com a sua evolução e de acordo com a sua recepção. Nós temos que estar sempre abertos a receber. Agora eu vou falar sobre as características do amor que Paulo mencionou no Evangelho. Só que antes disso eu vou trazer uma figura que eu assisti numa palestra, achei muito interessante, uma palestra do Haroldo. Ele diz o seguinte: vamos pensar, porque o amor é uma criação.
O amor, para ser criado, ele precisa de uma estrutura. Vamos pensar numa obra. Uma obra, para ser feita, ela precisa de um engenheiro estrutural, que tenha firmeza, que tenha força, que sustente aquela obra. E ela precisa de um arquiteto que traga beleza, leveza. Então, essas partes na criação são fundamentais. Então, o Haroldo fala o seguinte: pensa num monolítico, uma pedra imensa, que Rodin, que foi um escultor francês, esculpiu aquele O Pensador, que é aquele homem que está assim, né? E quando ele esculpiu aquela peça maravilhosa, ele foi entrevistado e perguntaram a ele como que você fez essa maravilha? Ele falou: estava tudo aí, eu só tirei os excessos. Então, nós podemos comparar o amor a tirar esses excessos também. Então, achei interessante a gente colocar isso no início, porque Paulo fala de coisas que a gente admira, mas a gente não segue, infelizmente, como deveríamos, né? Então, a gente pode lapidar a nossa pedra para chegar numa obra fantástica. A primeira característica que Paulo menciona é que o amor é paciente. Será que a gente é paciente? Olha, eu vou te dar uma semana de chance, se você não mudar, acabou. Né? Então, nós temos essa impaciência, mas o amor é paciente. O amor sabe esperar. Olha quanto Deus espera que a gente melhore. Ele não tem pressa. Ele diz também que o amor é bondoso. Quando você fala que o amor é bondoso, é porque ele é afável, ele é gentil, ele é dócil. Será que nós somos também? Então, são essas arestas que a gente pode ir tirando desse monolítico que é a vida da gente. O amor não é ciumento. Será? O amor ciumento pressupõe a possessividade. Aquele que é ciumento tem posse do outro. Aí o Haroldo dá um exemplo engraçado também. Uma mãe sai e compra 2 gravatas para o filho, uma azul e uma vermelha. Aí chega em casa e fala: olha, comprei para você, gostei muito dessas gravatas. No dia seguinte ele levantou, pôs a gravata azul, falou: vou agradar minha mãe. Desceu e falou assim: olha mãe, eu pus a gravata azul. Ela falou: por quê? Você não gostou da vermelha? Essa possessividade, essa coisa de que eu controlo, eu domino, né? Isso é muito próprio de todos nós, né? Mas isso, o amor não é assim. Outra coisa que Paulo disse é que o amor não se vangloria. Na verdade, só se vangloria quem é muito inseguro, né? Eu sou um ótimo marido, eu sou uma ótima esposa. É só uma constatação da vida. Sim. Então denota, né, essa insegurança. Será que eu sou mesmo, né? Olha quantas vezes eu fui bom marido. Na verdade, quantas vezes a qualidade de marido valeu, né? Outra coisa que Paulo diz é que o amor não se ensoberbece. Ele não tem aquela vaidade excessiva. A pessoa que é soberba, né, ela tem sempre o instinto da competição. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer o melhor. Então, esse tipo de coisa traz à pessoa um peso tão grande que a pessoa nunca é feliz com essa atitude de amor ensoberbado. Ele diz também que o amor não é indecoroso. O que ele quer dizer com isso? O amor sabe se portar. Ele sabe quando falar, quando não falar. Ele sabe quando falar, como falar. Então, o amor se porta muito bem. Ele diz que o amor não busca seus próprios interesses. Quantas músicas que a gente não escuta que fala assim: eu te amo, vem me fazer feliz. Espera lá. Eu te amo, eu vou te fazer feliz, né? Então, essa coisa de ter os próprios interesses, né, traz aquele egoísmo excessivo da pessoa humana, né? Tem até o Djavan, tem vem me fazer feliz porque eu te amo, né?
O amor não se torna irado. O amor tem raiva. Isso é uma coisa clara, todos nós temos. Acontece uma coisa, você fica com raiva. Mas essa raiva, ela nos motiva a caminhar para frente. Ah, não gostei do que eu fiz, vou mudar. Não gostei disso, vou mudar. Se ela se transforma em ira, né, já não é a mesma coisa, porque denota uma agressão. Então, o amor não é irado. Ele diz também que o amor não leva em conta o mal. Outro exemplo do Haroldo é que ele fala assim: eu ligo para minha mãe e diz: mãe, eu vou almoçar na sua casa amanhã. Ela fala: não venha. Você lembra quando você tinha 6 anos que eu falei com você, você foi mal criado comigo? Então, o amor não leva em conta o mal. A pessoa que ama não tem essas coisas do mal que vem, né? Então, quem não ama é um caçador de defeitos. Achei interessante falar isso. Porque ele vem trazendo aquelas coisas, né, de memória ruim. E, inclusive, é dito em todos os textos que o mal é temporário, o mal vai acabar. Ele vai acabar. A gente tem que ter essa esperança. Ele diz: o amor não se alegra com a injustiça. Ah, meu vizinho pagou 5 mil de imposto, mas eu não pago porque eu sou esperto. Então, injustiça é para todos, né? Então, o amor não se alegra com nenhuma injustiça, nem com a que você faz. O amor se alegra com a verdade. A verdade às vezes é dura, às vezes ela é difícil, mas a verdade, na verdade, ela está lá a serviço do amor. Nenhum amor existe baseado em mentira. E uma força enorme tem esse amor. Ele é poderoso para ligar as pessoas. João disse o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, essa pessoa mente, João disse. Porque se não ama o irmão que vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? O amor fraternal, vamos falar agora, é um dos amores mais fortes que nós temos entre nós. Segundo Joana de Ângeles, ela diz que o amor é uma substância criadora e mantenedora do universo, constituída pela essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se fixa, mais se doa. Tem mais poder quanto mais ela irradia. Nunca perece, porque não se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável à existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma. Sem o mesmo, ela se enfraquece e perde o sentido de viver. Isso está no livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Esse amor fraterno que a gente está falando, ele só pode ser concebido sobre esse amor tão forte, tão intenso, só pode ser através da luz da fraternidade. O seu desenvolvimento se dá ao longo de um processo evolutivo do espírito, né? Conforme a gente evolui, a gente vai tendo mais e mais esse amor fraterno, ele vai aparecendo mais e mais em nós. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das mais importantes e maiores vitórias que são alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Nós podemos falar também do amor idealizado. O que é o amor idealizado? É aquele que reside apenas na mente do indivíduo. Ele luta para torná-lo real. Então, assim, o egoísmo toma conta,
o espírito almeja apenas que as suas necessidades emocionais sejam plenamente atendidas pelo outro. Então você espera que o destinatário daquele amor tão grande que você tem, tenha ações e sentimentos compatíveis com a minha idealização estabelecida. Eu conheço muita gente que faz isso, eu inclusive. Assim aparecem cobranças desmedidas pela atenção e consideração. E são feitos muitos conflitos nesse tipo de amor. Vamos falar agora do amor possessivo. O amor possessivo se expressa pela insegurança e apego. Muitas desconfianças, muitas acusações se iniciam e não tem sentido lógico nenhum. Teste de fidelidade, teste de lealdade, constantemente são feitos. Imposições são feitas. Você está proibida de sair com aquela pessoa. Impedimento de contato com pessoas que representam uma certa ameaça. Você não sai mais com a sua mãe de hoje em dia. Esse tipo de amor possessivo, ele pode, infelizmente, a gente tem visto constantemente, chegar até a agressão física. A gente tem visto mais e mais o que tem acontecido ultimamente. Agora vamos dar uma leveza. Vamos falar do amor juvenil. Vocês ainda lembram dos amores da juventude? Ainda lembra, né? A sua foi recente, é fácil lembrar. O amor juvenil também se expressa pela insegurança. É difícil compreender a individualidade do outro. Então, muitas vezes, você se perde tentando mudar o outro e mudar a si mesmo para encaixar naquela união que você gostaria de ter. Todos nós acho que já passamos por esse amor juvenil, né? Agora a gente vai chegar mais ou menos onde nós estamos, pelo menos eu estou lá, no amor maduro. O amor maduro se aproxima muito do amor fraternal, que é aquele amor intenso, né? Ele é pacificador. Ele tem por objetivo o crescimento mútuo. É essa característica do amor que é maduro realmente. O espírito passa normalmente por todas as fases anteriores, né, mais complicadas, para aprender a amar incondicionalmente. E um detalhe agora, com sabedoria. Então, nesse amor maduro, aparece a sabedoria. A gente vive buscando ver se a gente acha a sabedoria, mas ela há de chegar. Agora nós vamos falar do amor em família, que também toca a todos nós, né? Teoricamente, o casamento é uma união que visa o progresso mútuo. Espíritos afins que almejam trilhar juntos o caminho da evolução. A visão espírita diz que a família é formada por espíritos que ou se reencontram para apoiar-se mutuamente, e também por almas inimigas, né, que necessitam de aprimorar as suas relações. É necessário, de qualquer forma, cultivar os laços pacíficos e amorosos com os familiares, mesmo que não seja recíproco. Essa também é uma dificuldade que a gente tem. Como disse Emmanuel, o lar é o cadinho redentor das almas endividadas. Quando a gente pensa, né, no lar é o cadinho, dá a impressão que o lar é um lago azul enorme, com tranquilidade nas águas, né? Um lago assim sereno, cercado de campinas verdes ao lado, né? Cisnes deslizando na água do lago, na superfície das águas. Mas quando a gente sabe o significado da palavra cadinho, que na verdade significa um recipiente de material altamente resistente ao calor, sendo usado em laboratório,
na depuração de metais, de onde, por exemplo, o ouro e a prata, fervendo em alto grau, saem puros e brilhantes. Então, com isso, a gente pode entender que se o lar é o cadinho, não é bem aquele lago que a gente viu até agora, né? Agora eu preciso pedir licença à minha dileta poetisa. Vou ler uma poesia, desculpe. Eu achei interessante terminar a nossa palestra, porque ela traz um monte de coisas que dizem muito respeito a todos nós. Eu não sei de quem é o poema, está nesse livro aqui, olha, O Evangelho no Lar, e diz o seguinte: não nos vamos iludir que o lar é um mar de rosas, canto dos poetas em versos e em prosa. Quantas vezes ouvimos lar docilar, reclamar o fugitivo, quem me dera para casa voltar. Emmanuel chama o lar de cadinho, como se fosse um cantinho aconchegante onde todos vivem vibrantes. Caminhando no mesmo ideal, marido dedicado, esposa carinhosa, filhos bonzinhos e educados, como ondas harmoniosas. Todos trocam beijos, abraços, num campo de benemerência. Neste clima fraternal não existe a violência. Como o sol que acende o pântano, sem perceber o insulto da lama, tudo é paz, beleza e calma, ninguém se ofende ou reclama. Ah, se isso fosse verdade! Mas sabemos que cadinho é uma grande fornalha para ficarmos mansinhos. Nossas arestas do passado, fervendo na purgação, dia a dia são lapidadas, purificando-nos o coração. Foi lá no plano maior, cônscios da responsabilidade, que convidamos os credores para acertos com lealdade. Aquele moço bonito, carinhoso, alinhado, hoje é um velho ranzinza a exigir predicados. A jovem bela, formosa, que perdeu os seus encantos, já não é mais amorosa, vive a reclamar nos cantos. Ambos se degladiaram como feras numa jaula, sem perceberem que o lar é uma imensa sala de aula. Não aproveitam as lições, nem estudam como irmãos, e perdem a oportunidade da gloriosa redenção. E lá, naquele bercinho, enfeitado de fita e véu, trazendo tanta alegria, um anjo veio do céu. Ah, mas depois de moço, sem apelo prorrogado, na cadeira como réus, ele nos coloca sentados, dizendo que fomos culpados da sua delinquência e o que lhe é de direito vem nos cobrar sem clemência. Ah, se pudéssemos o lar valorizar, elegeríamos no mundo o amor, a concórdia, a paz e a família em primeiro lugar. Mas não lamentemos agora o peso da nossa indigência. Sempre é tempo de melhorarmos na estrada da experiência. Jesus, quando veio ao mundo, embora erguido numa cruz, ensinou-nos que a melhor escola é simplesmente um lar cheio de luz. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, com sabedoria e amor, só passou praticando o bem. Legou-nos o Evangelho, falou-nos da responsabilidade, pediu-nos para matarmos o homem velho e renascermos com claridade. Teu chamamento sublime nós ingratos desprezamos, e em caminhos tortuosos, sofrendo, chorando, erramos. Ó Jesus, se soubesses o nosso padecer e dor, porque nunca preferimos nos entregar ao teu amor. Sabemos que vieste de longe,
é com muita e tanta serenidade, tinhas apenas uma preocupação: ajudar a humanidade. Hoje queremos, Senhor, mergulhar na Tua luz, que nos custe suor e dor, mas que levemos a cruz e resgatemos nossos males de tanta desigualdade, convertendo a terra amiga em casa de luz e bondade. Muito obrigada.